Já é meio. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espírita Casa do Caminho, na cidade de Bilo, Biene, hoje, quinta-feira, 7 de julho de 2022. Daremos continuidade ao estudo do livro Nem Céu, Nem Inferno. Marinete, eu estava observando aqui, e quando nós vimos, talvez, deixa eu tirar isso daqui, eu abri muita coisa. Nós vimos sobre. Deixa eu botar aqui. Quando você entrou, eu estava mexendo nisso aqui. Deixa eu ver aqui. Você está vendo, Marinete? Eu tô. Não, O texto? não, o texto não tô vendo, não. Não. Tô vendo só você. Não dá para ver? Não, só você. Que estranho. E agora? Agora dá. Olha, Marinete, nós vimos, não sei se você está lembrada, é por isso que vamos fazer a revisão. Nós lemos da Sociedade Anônima, do que como foi, ela foi idealizada, que tivemos aqui, deixa eu ir lá para poder rapidinho, porque são algumas coisas que. Então, nós vimos no início que a doutrina espírita sofreu uma adulteração, principalmente no que se refere a dois livros, que é Céu e Inferno e a Gênese. E isso já estava, nós vimos que após a morte de Kardec, a sociedade anônima, que deveria ter sido criada para dar continuidade ao desenvolvimento do espiritismo, foi estabelecida como empresas com fins lucrativos, um objetivo. E aí nós vimos também, e que deu poder, no caso, a Lemarie, para fazer o que ele quisesse. Tudo o que quisesse. Então, vimos que no primeiro ano, só no primeiro ano, nós vimos que, aqui, somente o primeiro ano receberiam mais que o dobro do capital investido. Que a sociedade... Eita, pau, tá brava aqui. A sociedade parisiense, que no caso foi quando Jesus, ó, quando Kardec começou, porque graças à Sociedade Espírita Parisiense, começou com isso. Foi fundado para que existisse aquelas perguntas que nós conhecemos, para as pesquisas sobre a doutrina, não a doutrina, mas pesquisas, que nesse caso nem ainda havia o livro Céu e Inferno. Eles fundaram para pesquisar essas comunicações. Kardec recebeu, nós vimos os 50, 57 livros, eu não me recordo, sabe, Marinette? Mas eles resolveram se unir, formaram a sociedade, fizeram o estatuto, está tudo isso organizado, são membros, cada membro participava e auxiliava a sociedade parisiense de estudos espíritas. Na manutenção, e tem tudo isso, se eu não me engano, tem tudo isso no final do livro livro dos Espíritos. Lá, nós até vimos, eu acho, alguma parte, eu acho que eu não vi nessa parte, mas podemos ver, porque é só o estatuto da sociedade. Então, imagine que a base de tudo foi afastada. Interessante como foi, que tem a ver com o que nós estávamos pensando anteriormente. Então, eu acho impressionante que foi para poder fazer essa sociedade anônima, tinha um capital em menos de um ano. Não, só no primeiro ano duplicou, mais que duplicou. E o que era? O que o Kardec e as pessoas do início da época dele, eles tinham um outro objetivo, que era o estudo. Foi completamente desvirtuado do início, da ideia inicial. E nós vimos também que tinha o interesse pessoal. Foi visto aqui.
que a Amélie, com a idade avançada, que tinha apoio de Kardec, ou seja, de Hipólito Leon, desde Rivail, sofreu esse golpe. E não teve mais como, não teve mais controle sobre a sociedade anônima. Uhum. Houve inicialmente 2 administradores, Deslien e Bitar. O primeiro, e depois veio o médium e alfaiate Lemarie, que passou a ser o único responsável legal pela sociedade com plenos poderes para agir conforme seus interesses. Esse nome aqui, nós vimos que é de essencial importância, Uhum. porque foi graças a ele que você até recebeu, né, Marinete? Eu te enviei, não foi? Dessa semana, não. 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 Eu enviei aquela carta que não vale nem a pena agora comentarmos sobre a carta de Chico Xavier. Não vale. Quem atualmente é esse senhor aqui, a encarnação desse senhor. Uhum. Então, ele foi o alvo, ou seja, ele foi o que estava com interesse Uhum. de modificar os livros da Uhum. codificação, que foram os 2. Então, foi Lemarie. Esse também, havia alguns anos que se desenhavam tramas lideradas pelo advogado André Pessani e seu amigo doutor Jean-Baptiste Roussen. Esse também, nós vimos que é muito importante. Uhum. Principalmente porque ele tinha uma concepção completamente desvirtuada do que se entendia. E vimos também dos 4 evangelhos de João. Ele ficou maravilhado, porque tinha uma médium que escreveu esses 4 evangelhos. E foi fundado o quê? A teoria rusteriana, que acreditava ser que Husserl, acreditava ser o Messias da filosofia e da moral espírita. Tomando o lugar de Kardec. O Messias, Marinete. O Marinete. Acreditava ser. Uhum. Porque o Messias que nós conhecemos é Jesus. É Jesus. Uhum. Um espírito superior, aliás, crístico, que justamente na formação do próprio planeta Terra, estava ele e outros espíritos crísticos. Quer dizer, não é qualquer coisinha, não. Uhum. E cada um teve a sua tarefa. Jesus é o dirigente espiritual do planeta Terra. Uhum. Imagine, um espírito crístico que teve que passar por tudo que nós estamos passando aqui. Foi degrau por degrau. E o outro vai e pensa que é o Messias, que é o espírito crístico, é grave. Já pegou tudo preparado, né? Uhum. Então, nós vimos que abrimos para essas mistificações. Aí, vemos aqui que Rustem e Pessani atacavam o trabalho de Allan Kardec com 3 fontes, 3 frentes. Uhum. A teoria, a organização e o método. Olha como estava tudo organizado. Uhum. É impressionante, Marilene. Marilene, não sei por que eu estou com Marilene. Com Marinete, é impressionante. Uhum. Olha a teoria. Quanto à teoria, nada de novo. Apenas defendiam a versão dogmática da metafísica das religiões ancestrais, como se Deus fosse o soberano ditador. Aí eu fui buscar sobre a metafísica, que isso, já vimos que vamos também procurar ver isso direitinho.
para irmos entendermos futuramente o que vem a ser metafísica. Mas, por enquanto, eu fui buscar o que a origem. Então, a metafísica é uma palavra com origem no grego que significa o que está para além da física. É uma área da filosofia que busca o conhecimento da essência das coisas, a essência de tudo. Uhum. Então, estudando, eles vão em busca da essência. Essa é a metafísica. Buscar a essência das coisas. Uhum. Então, imagine que se eles pensavam que Deus é um soberano ditador, e nós já vimos, né, Flor? Deus é bom, é justo. Como vai ele, que é puro amor, ser um déspota? Querer nos impor as coisas. Te lembras, Marinete, que nós vimos sobre o verbo impor? Quando nós estudamos o EAD? Foi segunda-feira, né? Foi segunda-feira? Foi, porque você só não estava ontem. Ontem eu não estava, não. Você estava. Foi. Uhum. Foi. Nós vimos que essa imposição que se diz de Deus não tem nada a ver. Uhum. É quando nós estamos numa situação consciencial que não percebemos que há necessidade da reencarnação. Então, há espíritos que escolhem, que não escolhem, que planejam, porque ele está sendo persistente e não quer. Uhum. E não quer aceitar a sua própria melhoria. E nós vimos que isso faz parte da lei do progresso. E como é a lei do progresso, o progresso tem que seguir. E se ele continua cristalizado nesta posição, não está sendo benéfico para ele próprio. Uhum. Então, vai ser visto, porque até então ele não está querendo ver, e ele necessita dessa melhoria. Então, vai ter que vir reencarnar para aprender como todos nós. E essa imposição que foi dita aqui, porque quando nós vimos, a imposição de Deus na reencarnação, e nós vimos que não é bem por aí. Uhum. Não é isso. Essa imposição nada menos é que quando o ser não quer, não aceita o seu próprio benefício e fica cristalizado. E para isso, há seres benéficos, bondosos, que todos nós seguimos uma lei de amor, de justiça e de caridade. E quando não queremos, lastimosamente, somos acarinhados por esses seres que nos ajudam. O objetivo deles é nos ajudar, é de nos auxiliar. Então, conversa conosco, assim, olha, Zélia, você tem que voltar, tem que estudar, chegou o tempo, você já ficou aqui no mundo espiritual durante muito tempo. Você mesmo está sentindo, você vê que tem que retornar para o aprendizado. Aí eu, não quero. Zélia, aí eles conversam, dão um tempo, até que tem um limite. Uhum. Aí sim, eles organizam tudo para que Zélia reencarne, mas para o meu próprio benefício, porque eu estou renitente. Porque eu não quero a meu próprio benefício, não quero e pronto. Aí não é bem por aí, né? Uhum. É como nós vimos tu que era como mãe. A criança está lá birrada, não quer, continua querendo fazer as mesmas coisas, aí fala assim, olha, agora não dá. Uhum. Mamãe foi, conversou com vocês, dizendo que não é bem por aí. Agora, não. Não é assim que consegue. Aí nós vimos se uma mãe e um pai, supostamente com amor de mãe e de pai, imagine um ser, Deus, que é por amor, Nossa. que esse amor que nós pensamos que temos é um amor relativo, como nós vimos. Mas aquele que nos conhece muito mais do que nós mesmos. Então, vimos isso. E vimos que é uma ideia completamente errônea sobre esse Deus, que é
eles acham que isso é normal, é Deus, é pai e pronto, tem que impor. Não, seria Não. contra completamente a escolha, o nosso próprio livre-arbítrio. E nós Uhum. vimos que não é bem por aí. Tudo tem o seu tempo. Só É. que quando nós continuamos no erro, que é negativo para nosso próprio progresso, aí sim, tem que ser feito como se fosse o carinho paterno e materno. Uhum. Então, essa teoria de Rustem, que nós vimos que tinha teoria, que tinha três frentes: teoria, organização e método, que é, olha só, Marina, impor a sua vontade por meio de castigos e recompensas. Ô, Marinete, vai ali fazer uma coisinha para mim que você vai receber um dinheirinho aqui. Uhum. Ó. Uhum. E até hoje, né, não? Até hoje, até hoje. É que agora, assim, quando a gente vai estudando, a gente já pode assim, definir um pouco a diferença, sabe, Zélia? A gente fala, não quero, né? Agora, você pega uma criança. Você pega uma criança, a criança vai rapidinho, vai lá e faz, não? E não sabe o que está por trás disso tudo, e aí? Aí, é exatamente. Quando nós estamos num determinado momento das nossas vidas que nos deixamos. Uhum. Opa, Né? lembra dos fariseus? Lembra? Uhum. Uhum. Dos fariseus que estavam querendo, não queriam perder o poder, Uhum. por conveniência. O que eles queriam aqui? Nós vimos que é por interesse próprio. É. Né? E depois é Deus que é um ditador. Meu Deus, por que que isso aconteceu? Mas, na É verdade, cruel, né? na verdade, somos nós mesmos. E muitas coisas acontecem também que a gente traz um pouco da vida passada, né? Que aí até, e isso acontece, eu acho assim, que é para o nosso melhoramento. Acho não, tenho certeza que isso é para melhorar. Vai acontecendo, vai se repetindo, e assim até você chegar a um ponto de falar, agora chega, não? É porque a gente fica naquela coisa, né, Magnete, de não querer ver. Uhum. Mas não querer ver pela nossa própria ignorância mesmo. É, mas isso é mesmo. Uhum. Estamos ainda, às vezes, por uma ignorância. Muitas também nós não queremos. Uhum. É Às difícil, né, vezes, Zé? É difícil para um ser humano aceitar as coisas novas, né? ou Oxi. vimos. Uhum. Aqui, então, nós ficamos. É como conversamos semana passada, eu acho que foi semana passada. Como você dizia, é que mudar dá trabalho. Dá, dá. E essa conscientização necessita de um trabalho nosso, Uhum. essa melhoria íntima. Isso dá trabalho. Uhum. É mais fácil ficar com o que eu conheço. Né? Aí, mais a doutrina espírita propriamente uma revolução da metafísica que nós vimos que é o quê? A busca do conhecimento da essência das coisas, ela diz, afirma que iniciamos simples e ignorantes, evoluindo pelo próprio esforço de forma consciente e voluntária. Não há castigo nem recompensa, pois Deus rege o mundo moral por meio de leis naturais. O sofrimento moral é inerente, ou seja, característico Uhum. é inerente, é característico à imperfeição, enquanto a felicidade é o sentimento natural de quem age pelo dever. Se nós estamos. Marinete, é tão claro isso, porque se nós estamos fazendo uma coisa que não seja que é inadequada a nós, mesmo que nós, às vezes, como nós não vemos o que estamos fazendo de negativo, Uhum. com o passar do tempo, quando queremos, vamos nos questionar. É, E né? quando seguimos um caminho que é positivo para nós, nos sentimos bem, uai. Uhum. Estamos nos sentindo bem. Quando nós estamos indo para um caminho que inadequado, que temos já a consciência vai o quê? Pesar. Vai. Uhum. Vai sim. Então, o método que eles acharam, que nós vimos que somos três, né? Método, Aham. organização, não. E me... Três frentes, que é teoria, Uhum. organização e método. Uhum. A organização, claro que eles se organizaram muito bem organizadinho, né? Por Uhum. quê? Porque
como vimos, Kardec passou por uma fase que quase desencarnou. E teve tempo para isso. Eles tiveram tempo para isso. Aí, o método. Eles rejeitavam a universalidade do ensino dos espíritos superiores. Acreditavam em messias predestinados e revelações por um único médium. Ou seja, Kardec tinha comunicação com mais de 1000 médiuns no mundo todo. Então, pegava uma pergunta e ele dava uma pergunta, como nós vimos, tinha a Sociedade Espírita Parisiense, estavam lá estudando, então pegava um questionamento, jogava para esses médiuns no mundo todo. Então, você vê a universalidade do ensino dos espíritos superiores. Esses médiuns, por sua vez, também recebiam a instrução dos espíritos. Uhum. Aí ele pegava a resposta de um e pegava o quê? E via a essência, como nós vemos na metafísica. Por isso a metafísica. Uhum. Entendeu por que a metafísica? Porque tem que se ter a essência para poder ver o quê? Aonde está a verdade. Aí vimos aqui, né, Messias. Não tinham como agir de forma universal, pois suas ideias eram pessoais e equivocadas. Agir num grupo dominado por eles era a única maneira de burlar a universalidade do ensino. Uhum. E isso vimos, conversamos, disseram também. Desejavam impedir que a boa nova se espalhasse pelas massas. Isso conversamos bastante, que é bem característico. O poder, o domínio da massa. Aí até eu trouxe, Marinete, isso não vai funcionar aqui na Europa. Recorda? Se vai um político quer lá, que não quer saber, não quer criar escolas, o orçamento está muito curto, que é isso, não quer valorizar a base que é a educação. Uhum. Uhum. Mas por que será? Porque é mais fácil uma massa ignorante. É a mudança que ninguém aceita. Mais fácil, é melhor ficar do jeito que está do que procurar mudar. Marinete, mas nesse caso, os políticos, não é a mudança, são os interesses dele. Pois é, essa conveniência dele não deixa ele ver mais à frente. Tá ganhando, você viu que eles estavam ganhando muito aí, por... Né? Interesse. Está entrando o interesse, então. Aí, então, algo ainda mais terrível aconteceu nas sombras. As obras conclusivas do legado de Kardec, O Céu e o Inferno, também a Gênese, foram adulteradas. Trechos de grande importância foram retirados. Ideias que não pertencem aos princípios fundamentais da doutrina espírita foram acrescentadas. E isso vimos também naquele trecho do capítulo 8º da primeira edição de Kardec, que eles renumeraram para o capítulo 7º da edição adulterada. E acrescentaram várias coisas. Tirou todo o capítulo e acrescentou algumas coisas no capítulo 7 da edição adulterada. Queridos irmãos, é por isso que nós estamos aqui, estudando Nem Céu nem Inferno, para tentarmos também sairmos dessa ignorância. Porque cada uma de nós aqui tem o seu interesse. Tem sim. E às vezes não queremos ver. Então, com todo o carinho que temos, e o amor por essa doutrina maravilhosa que Jesus nos trouxe, e estamos nos conscientizando, queridos irmãos, é que nós estamos aqui, de todo o nosso coração, estudando, tentando estudar, com esse objetivo. Marinete, você não me avisou, Marinete. De que, Zé? Esquecemos de uma coisa. Você está gravando. Mas você de fazer a prece, mas está tudo bem. É mesmo. Mas estamos com um objetivo aqui, eles sabem que faz parte. Mas tudo bem. Mas como nós falamos, lembra que não há ritos, não há dogmas, e a vontade, a intenção nossa é outra. É outra. Estudo. Então,
Então, Marinete, nós temos consciência. E o nosso dever é, quando chega-nos a essa consciência, é de divulgar. É de divulgação. Então, mas como é que nós vamos divulgar se não sabemos? Isso é verdade. Por isso que estamos estudando. Vamos começar, então, pela humildade, né? Até lá. Até aprender isso tudo. Vamos começar pela humildade. Vamos tentar não, chegar a vamos... sermos humildes, né, Marinete? Porque às vezes é isso, como nós vimos o interesse. Mas a humildade sem o interesse, não? Se a gente já interesse, não tem humildade. Não vale a pena. Não vale. Não vale. Aí vem aqui, Marinete. Porque fala, o que a mão direita faz, a esquerda não sabe, não? Então... Que caridade é essa, hein? Que caridade é essa? Uhum. Aqui, Marinete, até que o sentido original de suas mensagens consoladoras se perdesse. Quer dizer, a doutrina espírita, Marinete, completamente, o que nos chegou, que estávamos vendo, eram estudando adulterações. Então, nessa época, essas pessoas, Amélie Baudet, Bert Fropo, Leon Denis, Gabriel Delane e seus pais, Camille Flammarion e o casal Roussein, R. Rousseau e outros, tiveram as vozes abafadas. Eles se deram conta, mas não puderam fazer nada. Aí sim, agora o progresso da humanidade deve conceber a todos os indivíduos as condições necessárias para compreender a sua própria crença, pelo esforço próprio de sua razão, destruindo assim o império da fé cega. Por que a fé cega? Porque eles acreditavam em recompensas. Castigos e recompensas. E isso nós vimos que é uma fé cega. Cega. Marinete. É grave. É grave mexer com tudo isso, algo que foi criado pelo mundo espiritual. Os espíritos nos trouxe esta mensagem. E adulterar o que os espíritos superiores é grave. É grave. Então, dizer que a humanidade está madura para a regeneração não significa que todos os indivíduos estejam no mesmo grau, no mesmo patamar. Mas muitos têm, por intuição, o germe das ideias novas que as circunstâncias farão desabrochar. Então, eles se mostrarão mais avançados do que os que possa supor e seguirão com empenho. Não, peraí, Marina. Então, eles se mostrarão mais avançados do que se possa supor e seguirão em empenho a iniciativa da maioria. Então, agora nós vemos que está existindo um movimento para que revivamos o espiritismo. Como nós vimos ontem. Não, você não estava, não. Como foi visto ontem. E tudo é através, Marinete, do estudo. Não tem como. Porque tudo é o estudo, né, Zé? Que se não fosse também o estudo e as pesquisas desses espíritos, não teria chegado até aí, né? Pois é. Aí, peraí, Maria, a gente tem que interromper para aí. Aí vamos continuar onde paramos, Flor. Paramos, Marinete, na página 16. Foi. Aqui, onde está escrito, essa é a bandeira. Você pode ler, Marinete, por favor? Posso. Essa é a bandeira original do Espiritismo. Campeão absoluto da liberdade de pensamentos e de consciência. O progresso da humanidade deve conceder a todos os indivíduos as condições necessárias para compreender a sua própria crença. Pelo esforço pessoal de sua razão, destruindo assim o império da fé cega. Foi o que nós vimos anteriormente. Foi. Então, foi aí também, vamos confirmar que aqueles seres que nós, quando em estado lá no mundo espiritual, muito ignorantes, e estamos arraigados em tudo isso, está
mais uma vez, contra o próprio progresso. E, sendo o próprio progresso, é o progresso do todo, da própria humanidade. Uhum. Se nós ainda não estamos num patamar de espíritos superiores, nós vamos ter que reencarnar para aprendermos. Afinal de contas, a Terra, como nós sabemos, é a escola. Socializando um com o outro, trocando ideias, é que aprendemos. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Uhum. Ninguém aqui é melhor que ninguém, nem você, nem eu, nem aqueles que se encontram aqui, que estão também, que nós somos espíritas, acreditamos que os espíritos estão aqui também nesse horário conosco, aprendendo. Uhum. Imagine, se nós estamos em duas fisicamente, quantidade de espíritos que se encontram aqui. Então, se um ou duas ou três pessoas que têm como objetivo o progresso, vai também fazer com que esse conceito, esse entendimento, se não há isso, a marcha do progresso vai sendo diminuída, mas não há. O progresso tem uma marcha constante. Então, Uhum. eles não seguirão o progresso. Está contra. Como nós vimos aqui, a própria razão, Uhum. uma lógica. Gente. Bom, queria que você quer falar alguma coisa sobre isso, né? Não, eu estava aqui pensando na fé cega, não? Essa fé cega que acontece, né, Zélia? Quando a verdadeira fé não está aí. É incrível que nós somos capazes, né? É como você falou, essa palavra é incrível. E nós não percebemos. Não. Achamos ainda Sim, que está tudo certo, né? e as pessoas, ou seja, supostamente aqueles que se impõem, dizendo, não, Marinette, você não vai fazer isso. Como é isso? Como é que pode um negócio desse? Dentro de um templo religioso é isso, aquilo, outro. Como é que pode Uhum. ser? Nós podemos conversar, Marinette, você acha isso adequado? Zélia, você acha isso adequado? Mas quando nós estamos conversando, é uma coisa, porque Uhum. vai nos tocar tanto você como eu. Se nós estamos aqui duas pessoas, aí assim, Zélia, o que você acha disso? Marinette, o que você acha disso? Ninguém está Uhum. impondo nada a ninguém. Não. Agora, Uhum. agora quando, dentro de um local onde supostamente estamos aprendendo a religiosidade, falando sobre a doutrina cristã, se há uma imposição, Jesus não impôs nada. É, Ao contrário, ele falou: a tua fé te curou. foi mesmo. E ainda ele Incrível. perguntou: o que queres que eu faça? Uhum. Olha, um espírito crístico. É, O que queres que eu faça? o que queres que eu faça? Essa pergunta é muito interessante, né? E acaba é nós, querer ou não. Por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Uhum. Então, quando ele nos perguntou: o que queres que eu faça? Quando a pessoa foi procurar para melhorar, o que queres que eu faça? Ou seja, o que você necessita? Eu posso te ajudar? Uhum. Ele não, ele foi procurar sanar, observar, avaliar a necessidade daquele, ele chamando a pessoa, chamando para assim, vem cá, o que você está necessitando? Chamando a pessoa, não impondo. Aí sim, Jesus, minha filha está desencarnando. Você poderia Uhum. ajudá-la? Uhum. Foi o que houve. Ele nunca falava que sim nem que não, né? Uhum. Ele vinha, o que ele afirmava. E o que ele afirmava, o que ele era, não se importava com o que falavam dele. Mas, quando era algo que dizia, por exemplo, algo sobre a doutrina que ele trouxe, de amor e de caridade, aí ele falava. Aí ele falava assim: olha, eu represento o nosso pai. Uhum. Estou vindo cumprir as leis que Uhum. foi deixar. Aí ele esclarecia. E Pedro, né? Que nós estudamos segunda-feira. Ele esclarecia. E Pedro, que ele falou, tu és
o Deus vivo que veio trazer o Cristo, que veio nos trazer a mensagem. Aí ele falou, não foi tu que falaste, ó Pedro, mas foi inspirado pelos Espíritos. Foi que nós vimos segunda-feira. Foi. Então, essa coisa é muito delicada. Por isso que é importante, quando nós sentimos a necessidade do estudo, é ir em busca dele mesmo. Porque se há essa necessidade, por alguma coisa às vezes os nossos próprios amigos espirituais estão dizendo, olá, Zélia, olá, Marinete, está na hora. Vamos acordar, não? Pois é. Pronto, Marinete. E agora aqui, né? Por outro lado, as ideias progressistas, baseadas na humanização, dando oportunidades para todos, destruirão também a obediência passiva que embrutece, que por milênios fez das massas máquinas de crer e de servir passivamente a uns poucos privilegiados. É claro, porque, como vimos, até, acho que... Ô, Marinete, lembra que na missa era em latim? Lembro. Uhum. E como é que o povo ia entender o que o padre estava dizendo lá? Exatamente. E de costas. Mas eles estudaram, eles sabiam. Eles estavam entendendo o que estavam falando. E dizendo coisa que o povo não estava nem entendendo. Vê aí as massas, máquinas de crer e de servir passivamente a uns privilegiados. Eles eram privilegiados. Como muitas vezes, Marinete, nós não vamos dizer do nosso país, porque aqui a realidade é completamente diferente. Como nós vemos aqui na Europa, nós temos, graças a tudo um preparo, as crianças vão, não tem que pagar para ir à escola. Lá no nosso país, sim, tem, mas que tipo de escola também pública, às vezes, é muito complicado algumas escolas públicas do nosso país. A gente vê... Então, se somos privilegiados, se temos condições, vamos colocar os nossos filhos aonde? Nas escolas particulares. E aí, não são privilegiados? São. E como, né? O que ele quer dizer é que um dia tudo isso vai, aliás, já está indo gradual, vai ser para todos, não só para alguns privilegiados. Que até é injusto, né, Marinete? Só uns e outros não, né? Um dia nós vamos falar todo mundo uma língua só, sabe, Zé? Acho que até lá nós temos muito ainda que aprender para poder entender um ao outro, né? Aí que está a fraternidade, Marinete. A conscientização de que todos fazemos parte de uma só família. O que havia começado. Então, essa parte aí, essa coisa de privilegiado não existe. Deus é para todos, Deus é amor. Quer dizer que Marinete, que lá tem uns não sei quantos $1.000 guardado lá na Alemanha, tem lá o Caixa Negra. Vamos pegar o Banco da Suíça. Vamos pegar o Banco da Suíça. Ou colocar lá, ou colocar aqui o banco aqui. Vai ficar dominando Osélia, dominando, tendo esse privilégio durante décadas e décadas, e fazendo com que as pessoas que estão ao nosso lado não tenham a mesma oportunidade? É completamente anticristão. Incrível. Bom, enquanto um guarda, o outro passa fome, né? Aí que tá, Marinete. E muitas são as vezes que dizemos ainda, não, mas vem cá, eles têm que passar por isso. Foi o que nós conversamos ontem, sabe? Depois, se você pudesse dar uma olhadinha, que falamos muito sobre os médiuns, que falamos assim, não, é a lei de causa e efeito. E conversamos muito sobre a lei de causa e efeito, que, na verdade, isso veio da física.
que todo efeito tem uma causa, mas na física, se eu jogo essa borracha ali, vai voltar. Mas não é assim. Não é assim no dia a dia. Que nós colocamos, porque trouxemos esses vocabulários da física, ou então karma, de outras religiões, da religião budista, e misturamos tudo. Mas não é assim. Misturamos e colocamos como se fosse uma punição. Não, isso você vai passar por isso. Porque é causa e efeito. Não é bem por aí, não. Fomos nós que colocamos isso na própria doutrina. Não existe isso. São as alterações, né? Que nós mesmos também fazemos. Pois é. Então, é bronca. Bom, né? Vamos lá. Vamos lá, Marinete. O Espiritismo, segundo Kardec, não cria essa revolução moral, mas participa dela, pois os tempos de mudanças estão chegados. As ideias heterônomas do velho mundo vão ceder o lugar a princípios transformadores da autonomia intelecto-moral, que coloca cada um como protagonista da sua própria evolução. Delas, escolhas livres das suas provas, vida após vida. Pronto, espera só um instantinho, Marinete. Deixa eu voltar aqui. Ui, Marinete. Pulou? Pulou alguma coisa? Não, tenho que voltar. Aqui, não foi? Isso. Porque nós iniciamos aqui. Isso o ele vem dizendo que o Espiritismo não cria revolução moral, mas participa dela. Quer dizer, ele não criou nada, porque já existia. A base de toda essa parte da religiosidade já está sendo dito isso há muitas décadas. Ele faz com que isso se torne mais claro através da comunicabilidade com o mundo espiritual. Que também nós temos o nosso tempo. Não é assim. Foi o que nós conversamos ontem também. Eu quero saber o futuro do meu futuro, se eu vou me casar. Aí íamos na como é que se chama? Quiromancia, para ler as mãos, búzios, essas coisas tudo. Mas não é bem por aí. E por quê? Porque essa participa dela, porque a mudança, porque já é o tempo, chegou. Na época que nós estávamos lá de Jesus, nós não tínhamos noção. Veja, um espírito crístico vinha à Terra, estávamos do lado, e muitos, nós o crucificamos. Por quê? Por interesse próprio. E mesmo assim são privilegiados, né, Zélia? E mesmo assim nós somos privilegiados. Nós crucificamos e agora não somos ainda privilegiados. Porque ele faz parte, como vimos, ele é responsável por 8 ou 9 planetas. A gente viu isso nos livros. E ele prometeu àqueles que vieram antes dele, que eram também os missionários, cujo objetivo era preparar o caminho, que ele mesmo teria o corpo. Por isso que é ridículo. Aquelas pessoas como Rustem, ele diz que Jesus não reencarnou, que ele tinha um corpo especial. Nossa. Que era um corpo fluídico. Imagina, um corpo fluídico que sai sangue, um corpo fluídico que sente dor, que passa fome, né? Passa as dificuldades. Marinete, e contra a própria lei natural. Jesus, que é a representação de Deus. Não precisava nem estar aqui encarnado, mas veio, né? Porque para poder cumprir, né? Essas ideias heterônomas que estavam dizendo são aquela coisa, são as impostas.
Ou seja, que Deus castiga, que Deus impõe. Então, isso são essas ideias heteronômicas. Uhum. Bom, aí vimos aqui essas... É porque tem a É, setinha, Marinete, tem a mas a setinha gente para está ir, mas... aqui. A gente está Não, aqui. aqui, às vezes eu não vejo a seta. Ah, tá. Aham, aham. Aí tem aqui, ó, que coloca cada um como protagonista da sua própria evolução, certo? Uhum. Aí agora, aqui a setinha. Pelas escolhas livres de suas provas, vida após vida. Foi o que nós vimos. Quem Uhum. escolhe? Ué, quem é responsável por nós? Nós mesmos somos responsáveis daquilo que escolhemos. Uhum. Aí tem o livre-arbítrio, né? É. Nossa, Jesus. Vida após vida. Ai, Nossa Senhora. Que, mano? Tá com medo? Não, não sabe o que, Zélia? Eu estava aqui pensando, eu falei, gente, olha só, a vida após vida. Toda vez que nós viemos, desencarnamos, não? Encarna de novo, e assim vai, e já tem as experiências das vidas passadas. Às vezes a gente, às vezes não, a gente continua na mesma ignorância até a gente cair em si, né? E damos graças a Deus quando caímos, É, quando nos toca. E quando é. continua? E quando continua? Continua na ignorância ainda. Meu Deus. Nossa, aí como disse André Luiz, né, na passagem de André Luiz, agora você acredita em Deus, né? E Lá no olha que nosso André lado. Luiz, como foi bom você colocar isso, nós estamos vendo, nós vimos no estudo do livro Nosso Lar, que ele sempre teve a proteção, Uhum. sempre teve, mas ele estava completamente Cego, né? cristalizado e não Uhum. sentia nem a própria auxílio, até que Caldelaro inspirou para que ele fizesse a oração. Foi Uhum. aí que foi tocado, porque ele se lembrou da sua mãe quando era pequeno. Aí, sendo tocado, ele pôde ser auxiliado. Por quê? Porque não se pode impor nada a ninguém. Uhum. Você vê, Marinete, como é o processo? Uhum. Pois é, vida após vida. No mundo espiritual ele ficou lá, 2 anos, que dizem que são 8 anos, mas nós vimos que não. São 2 anos naquela parte consciencial dele de estar cristalizado, de não querer ver as coisas. Uhum. É incrível. Vamos lá, Às vezes, Marinete? às vezes eu Alguma me coisa não? pergunto, Pode, por favor. às vezes eu me pergunto, Zélia, quantos anos será que eu tenho? Poxa, Sabe? como assim? Não, assim, no mundo espiritual, sabe? Que a gente A tua vai e idade, o teu volta, espírito. vai e volta, sabe? Às vezes Novinha seria não é, até. não. Não, mas às vezes seria até interessante a gente saber. Né? Claro, a gente não precisa saber tudo, né? Mas por ser humano, que a gente só acredita vendo, não? Ou Você vê então se a Terra tem sabendo não sei quem quantos é, bilhões de anos que apareceu a raça humana, então é, você tira daí. tira daí, tira daí. Uhum, Para chegarmos à parte hominal, não sei uhum. quantos bilhões de anos, não me lembro. E cada reencarnação a gente melhora só um pouquinho. Depende, porque pode estacionar. Uhum, incrível. Retroagir, não, nunca, Não, mas não. estaciona. Uhum, E incrível. quando nós não queremos ver, lembra que como vimos anteriormente, Marinete, do impor, Uhum, e quando não queremos ver, é. Volta de novo para ver. está estacionado e Uhum, não pode, porque está contra uma lei natural, que é a lei do progresso. uhum, Vida uhum, após vida, sim, mas quando chegamos no mundo espiritual, pensamos lá, eu vou estudar aqui, que vou ficar querendo me reencarnar, eu sou doida? uhum, uhum. Vou querer sentir os sofrimentos todos, Todo, passar uhum. por aquele sufoco todo, ter uma família que não me convém? Como não convém se nós que sabemos que muitas das vezes fomos nós o próprio produtor de tudo isso, É. responsável de tudo isso. Por isso que dizemos que temos sim, na nossa família, seres muito complicados, mas e que nós fizemos a essas pessoas para Uhum. estarem com esse sentimento perante a nós?
Mas e o julgamento? E os nossos julgamentos, que nós somos sempre perfeitos, o outro é culpado. A gente sempre nós sempre queremos ser os bonzinhos, né? Os coitadinhos, né? Que bonzinho à parte. Meu Deus. Nossa Senhora. Vamos continuar? Vamos lá. Dizer que a humanidade... Não, nós estamos em cima. Nem todos estão preparados para enfrentar e promover essas revoluções. Mas todos serão seduzidos pelas motivadoras perspectivas de um futuro melhor de paz. Claro que nem todos estão preparados, porque cada um tem o seu nível consciencial. Mas quando nós vimos, quando nós estávamos falando assim, em Paulo Henrique de Figueiredo, lembra aquilo que eu te enviei? Vídeos. Assim, poxa, que coisa, é fascinante. Você viu algum? Eu vi, eu estava vendo domingo, você viu que eu até te liguei, eu falei, meu Deus, estou ligando para você. Mas não é fascinante, Marinete? É fascinante. É fascinante, gente. Como ele explica. Então a gente fica com aquela motivação de querer aprender. Foi por isso que me deu isso, sabe? Essa vontade de estar conversando, de estar estudando, porque é fascinante, eu fico toda arrepiada. É fascinante. Quando nós nos damos conta, assim, Deus, durante quanto tempo eu estive com os olhos fechados. Eu quero mudar, Deus. Me permita, me dê a oportunidade, por favor, de encontrar outras pessoas que também queiram, como eu. Foi o meu pedido, né, Zélia, que eu sempre falei também. Gente, está na hora. Chegou a um ponto da minha vida que eu falei, está na hora. Eu tenho que aprender. Tá? Por mais que eu corria do espiritismo, mas as respostas para a minha solução está no espiritismo. Né? E você vê que foi na hora certa, na momento, sabe por quê? Porque até então você não estava preparada. Não. Como eu não estou preparada para muitas coisas. Mas aí o tempo do encontro com tudo isso, do reencontro. Aliás, por quê? Um reencontro que, na verdade, no fundo, por mais que nós não quiséssemos, sabíamos que só dependíamos de nós. E ele fala de um futuro melhor, de paz. Porque imagine como nós estamos nos sentindo bem agora. Sabemos que estamos estudando. Tanto que a gente procura fazer o máximo. O despertador lá, não é colocado como deveria por Zélia. Depois eu falo, meu Deus do céu. Aí Ernesto vai e fala, você está aqui ainda? Que estranho. Por que eu esqueci de colocar o despertador? Então, é uma motivação impressionante. Porque só quem está sentindo sabe. Só quem sente. Só quem sente. Porque por mais que a gente chame as outras pessoas para estudar conosco, se elas não estiverem preparadas, não estiverem sentindo, não vem. Não vem. Não adianta. Não adianta. Aí estaríamos impondo. Olha, para você ver quantas vezes eu já pensei assim, tem brasileiras aqui, às vezes, que me contam os casos delas, aí eu falo, não, vamos estudar. Aí eu falo, não, se você quiser, tal dia, não, tem os nossos estudos, e é muito importante, a gente está lendo, a gente faz parte, lê o Evangelho, nós estudamos Evangelho, estudamos outros vários livros, que é muito interessante, e que cai exatamente nessa situação que você está. Aí a primeira coisa que faz é pensar, vamos ver. Então eu já falo, não é a hora. Não é. O dia que chegar, pelo menos eu já fiz um passo, eu dei um passo, sabe, Zélia? Já falei que tem outros, tem uns cursos, tem assim os estudos para a gente fazer, não? A hora que chegar, ela já sabe onde está. Como chegou a tua, como chegou a minha, Maria. Exatamente. Porque também, quando nós estávamos nessa fase de cristalização, as pessoas, às vezes, algumas pessoas realmente respeitaram, outras quiseram nos impor. Mas não adiantou quando nos impôs, porque nós ficávamos o quê? Revoltados. E quando estávamos preparados, como foi natural, somos nós que procuramos, nós mesmos, por nós, por essa necessidade. Tem que ser de nós. Não vamos fazer a mesma coisa com os outros. Não, Mas pelo menos assim, a gente falar, não?
Não, isso é o dever nosso. É, Não, nós estou dizendo da devemos... imposição. A imposição, a imposição tem que vir da gente mesmo. Tem que vir da gente. A gente tem que... Tudo isso tem que partir de nós. Porque, na verdade, não é imposição, é natural. É natural. Porque o que Jesus falou, o que você quer que eu faça? Essa paz, eu tenho certeza. Por que eu tenho certeza? Porque eu estou sentindo. Quando a nossa consciência está tranquila, não há nada que altere. Pode vir coisas muito desagradáveis na nossa vida. Mas até aí, quando chegar, quando aparecermos, vamos entender, espera aí, está na hora de amenizar, equilibrarmos as nossas emoções. É isso que nós estamos aprendendo. Vamos conversar conosco mesmo. E é natural, assim, rápido. Espera aí, eu vou analisar o que está ocorrendo. Muda. Não tem como não mudar. Não tem como. Então, é automático. Cada vez mais vamos querer, se estamos nessa motivação, cada vez mais vamos querer aprender. Já não dá mais para nós ficarmos onde estávamos. A coisa que queremos apagar as pessoas que também queiram estar na mesma posição que nós, só que não estão, porque umas estarão superiores e outras inferiores. E cada um tem o seu tempo. A gente às vezes não quer dar uma de galinha, que quer chamar o pessoal. Vamos vir cá, vamos estudar. Vai ser legal, menina, vai ser bom. Essa foi boa, quer dar uma de galinha. Colocar debaixo das asinhas, né? Não é? Não dá. Não dá. Não tem tempo dele, nem dela. Não dá. Vamos, Vanessa. Vamos lá. Dizer que a humanidade está madura para a regeneração não significa que todos os indivíduos estão no mesmo degrau. Aí. Mas muitos têm, por intuição, o germe das ideias novas, que as circunstâncias farão desabrochar. Acabamos de falar, antes de ler, né? Então, eles se mostraram mais avançados do que se possa supor e seguirão com empenho a iniciativa da maioria. É aquela coisa que nós estávamos vendo. Se a maioria está nessa, nós vamos também entrar. Queremos também. Esse germe é a base, é a base dessas ideias. É o germe, porque está ali, está na plantinha, a base de tudo, e vai germinando. Tem como. Se quando nos é tocado aqui, e temos, na verdade, foi o que você falou, Zélia, eu não queria ver, tinha medo, isso, aqui, mas tinha alguma coisa, fica a intuição. Fica. Se temos medo por algo, e se há algo, da onde vem? Dessa intuição que nós temos de irmos em busca da nossa melhoria. Porque se não houvesse, por que teríamos medo? Isso é verdade. É que também no ensinamento, né, Zélia? O que nós aprendemos antes, nossa, espiritismo, meu Deus, que vocês vão fazer o que lá? Isso não é coisa de Deus, sabe? Isso aí, na verdade, só você entrando, vendo, estudando, fazendo a sua experiência, é isso ou não é, né? E vamos descobrir. Quando me refiro à intuição, mesmo que nós tenhamos, como você está falando, recebido de uma forma equivocada, mas há algo, e por isso, se é certo ou errado que as pessoas dizem, há algo. Se não existisse, não seria o que eles diziam que era errado. Exatamente. Mas existe. Mas existe. E isso que nós estamos falando, temos essa intuição, que as pessoas que nos ensinaram, que nos educaram de uma forma equivocada, elas também receberam isso. Exatamente. Mas tem isso. Por isso que nós sempre estamos indo em busca da paz, da felicidade. É a intuição. Nós sabemos que se nós estivermos com a nossa consciência tranquila, vamos encontrá-la, vamos estar nisso. Aí a paz. Essa é a paz. E não tem ninguém que tira, a não ser nós mesmos. Mas pode estar lá, tonho, aí a gente olha assim, aí fica meio dormente. Fica meio dormente.
E aí eu pensei, mas vem cá, você não está vendo tudo isso, esse turbilhão aqui passando? Eu, calma. Aí vamos conversar, vamos tentar amenizar as coisas. Por quê? Uhum. Porque sabemos que tudo isso vai passar. É, isso é. O principal ponto é como nós vamos nos comportar perante essa coisa, esse turbilhão. Aí Uhum. que tá, aí que eu estudo. É. Como estamos nos comportando no nosso dia a dia. Lembra o toquinho de vela? Lembro. Uhum. Uhum. Não importa onde estejamos, em que escuridão, mas se o toquinho de vela já está aceso, vai se irradiando. Uhum. O cotoco de vela vai estar ali, chamando a atenção para os outros cotoquinhos de vela, Uhum. que estiverem já preparados. É. Foi dito, eu acho que foi Sandra que disse, mas olha, como é que ele vai? Se nós está dizendo, não, foi Leila, sei não, sei não. Mas Uhum. cada um tem a luz própria e tem que ser feito a brilhar a sua luz, assim. Mas não, aí que está, onde estejamos, onde quer que estejamos, seja cotoco ou uma vela completa, vai se irradiar. É ser radiante. Não importa o tamanho, não. Do grau. O Uhum. grau de evolução, porque Uhum. todos chegaremos. O que vai ocorrer com um cotoco de vela ou uma vela. Ou uma Significa vela. o quê? O tempo, a necessidade de cada um tem de ter mais tempo ou menos tempo. Se está Uhum. mais preparado ou não. Aí, Uhum. por isso que eu digo, essa simbologia do cotoquinho de vela. Uhum. Porque nós temos a nossa luz própria. É. Porém, também, muitas vezes, estamos limitados. Por quê? Nós mesmos nos limitamos. Porque É. necessitamos aprendizagem, de aprender. Nós não Uhum. podemos ser um espírito superior se eles mesmos tiveram todo esse processo. Como vamos ir querer ser o que não somos? Não dá certo, né? Pois é. Vamos lá? No entanto, nesse trecho suprimido Suprimido. suprimido da edição adulterada de A Gênesis, Kardec afirma que, todavia, alguns se tornarão inimigos refratários ao Espiritismo, por reconhecerem nele as sementes das ideias reformadas e progressivas, que são as consequências da sua teoria. Todos esses desvios, ocorrido desde a morte de Rivail, pode ser incluído nessa guerra obstinada e nesse ódio implacável para encobrir a verdade que liberta. Então, você vê o que nós, assim, foi suprimido da Gênese. Suprimido. Eram ideias reformadoras e progressivas. Uhum. Foi como nós havíamos comentado, por interesse, Uhum. foram alteradas, mas esses refratários eram persistentes. Uhum. Estava ali querendo prejudicar mesmo. Tinha um objetivo. Então, guerra Uhum. obstinada. E quantas vezes, né, Flor? Nós não Uhum. temos essa nossa guerra. Interior, é. Uhum. Uhum. É. E o ódio que às vezes nos dá uma raiva. Oh. Uhum. Uhum. Nem falo, né? Mas não é? Mas é verdade, mas é verdade. É verdade. E, às vezes, para encobrir a verdade que liberta, porque nós não queremos ver. Muitas vezes ocorre que nós não queremos ver. Não queremos. Colocamos uma veta assim, Uhum. tapa-olhos. É. E ficamos com raiva, porque não queremos ver e o que acontece? Interessante que aí a gente vai e fica sempre apontando o dedo, né? Isso é verdade. Isso é verdade.
Pois é. Incrível, Mas estamos até aqui para aprender, né? para aprender. Para a gente chegar nesse dia, vamos dar Vamos nos encontrar em outras encarnações. vamos. Vamos lá? Então, ele tem dizendo aqui da Gênesis, tá? Ô, Marinette, Uhum. ele está falando aqui do trecho suprimido da edição adulterada da Gênesis. Aí Uhum. tá, Kardec afirma. Então, ele vai se referir a esse texto, tá? Uhum. E agora você saiu aí. Agora, viu? Aí, meu Deus, Marinette, o que eu faço, pelo amor de Agora Deus? sumiu tudo aí. Ah, voltou. Uhum. Pronto. Ufa! Bom, então esse trecho foi da edição adulterada, Uhum. Isso foi mesmo. que tiraram tiraram, e ele agora ele está trazendo o que se encontrava, o que se encontra na primeira edição, tá? Aí Uhum. tá aqui, ó, sobre a verdade que liberta. Tá. Não, não. Pode ser incluído nessa guerra obstinada e nesse ódio implacável. Kardec vai dizer sobre os inimigos que eles tiraram na Gênese. Está falando sobre isso. Ok. Há, entretanto, os que são essencialmente refratários a essas ideias, mesmo entre as mais inteligentes, e que certamente não os aceitarão, pelos menos nessa existência. Em alguns casos de boa fé, por convicção, outros por interesse. São aqueles cujos interesses materiais estão ligados à atual conjuntura e que não estão adiantados a suficientes para deles abrir mão, pois o bem geral importa mesmo que seus bens pessoal. Menos que seu bem pessoal. Então, vamos retornar. Ai, cadê a setinha, meu Deus? Aqui. Então, eles não aceitarão o espiritismo, são inimigos ferrenhos, porque, aí ele vem dizendo, muitos por fé, muitos por boa fé, por sua própria convicção. Uhum. Por exemplo, eu acho que isso está errado, porque eu acredito que Jesus é superior a todos e a todos. Então, eu estou de boa fé, supostamente por minha convicção própria. Por Uhum. outros, são pelos seus interesses pessoais. Uhum. Por quê? Aí ele vem dizendo, pelo interesse material que está ligado à conjuntura, até à própria política atual, na época. Uhum. Não estão adiantados o suficiente para deles abrir mão, pois o bem geral importa menos a ele, importa menos do que o seu bem pessoal, é claro. Uhum. E isso não acontece conosco? É. Poxa, Uhum. o que a gente às vezes vai importar o outro? Que, se, por exemplo, o que vai importar é se a minha filha, se meu filho estiver bem. Uhum. Se o filho dos outros estão ou não. Uhum. Problema dos pais. Quantas vezes a gente fala isso? É verdade. Mas nós vemos que não é bem por aí. Uhum. Que é o benefício da própria humanidade. Cada um tem a sua tarefa. A tarefa do pai, da mãe, Zélia, isso. Cada um tem a sua tarefa. E o Uhum. objetivo é o único. É a perfeição É. espiritual. Então, Uhum. não é que o filho de fulano, aquilo não vai importar, porque é o todo, é o conjunto. Nós estamos contidos nesse conjunto. Uhum. Como é que não vai importar? Como é É. que não vai importar se aquele você está passando fome? Se aquela criança não tem, ou criança não tem uma roupinha, um sapatinho? Se Uhum. as minhas têm, ou se os meus têm, se minha casa está abarrotada de alimentos, que vai importar? Ah, não, isso Uhum. eles têm que passar. Porque, olha, É o castigo de Deus. eles têm que passar. Porque na próxima eles estarão melhor. Olha, na próxima encarnação estarão melhor. Para. Se nós sabemos que temos o dever também de procurar amenizar a dor do outro.
como quantas vezes fizeram isso conosco. Isso. Por interesse pessoal. Às vezes, ao invés de temos condições, até financeiramente falando, de fazer isso, algumas melhorias materiais para o pessoal, mas fazemos pouquinho. Assim, não, mas eu tenho que poupar, não sei o meu dia de amanhã. É. Pois é. Vai me dizer que isso aí não está bem atual. Ai, ai. Fazemos isso por nosso bem-estar e por nosso interesse. É aquela coisa, primeiro o meu. Uhum. Não. É, Para com isso. mas é. Quando vamos nos conscientizando que a coisa não é bem por aí sim é uma mudança. Uhum. Pronto, aí ficamos aqui, né, Marinete? Aqui. Bem pessoal, não foi? Bem, pessoal. Uhum. Aqui. Pode continuar, Marinete. Pode continuar. Ficam apreensivos ao menor movimento reformador. A verdade é para eles uma questão secundária, ou, melhor dizendo, a verdade para certas pessoas está inteiramente naquilo que não lhe causa nenhum transtorno. Todas as ideias progressivas são, de seu ponto de vista, ideias subversivas, e por isso dedicam a elas um ódio implacável. E lhe fazem uma guerra obstinada. São inteligentes o suficiente para ver o espiritismo um auxiliar das ideias progressistas e dos elementos da transformação que temem e por não se sentirem à sua altura. Eles se esforçam por destruí-lo, caso o julgassem sem valor e sem importância. Não se preocupariam com ele, mas já nós. Mas já nós. Não, nós. Nós já o dissemos em outro lugar. Quanto mais uma ideia é grandiosa, mais encontra adversário e pode-se medir sua importância pela violência dos ataques das quais sejam objetos. Exatamente. Então, isso foi que eles estavam lá. Tem um ódio, por quê? Eles sabem, são inteligentes o suficiente para ver no Espiritismo um auxiliar das ideias progressistas e dos elementos das transformações que temem. Lembra que a gente estava falando sobre isso? Sobre o medo? Que você, que às vezes que eu tinha. Mas está lá. E por não se sentirem à sua altura, eles se esforçam por destruí-lo. Ou seja, aqueles inimigos do Espiritismo na época de Kardec. E olha que até hoje. Então, caso o julgassem sem valor e sem importância, não se preocupariam com ele. Para quê? E por que tanto ódio do Espiritismo se não tem importância? Nós já o dissemos que em outro lugar, quanto mais uma ideia grandiosa, mais encontra adversários e pode-se medir sua importância pela violência dos ataques dos quais sejam objeto. É claro. Por que sempre ficamos com uma raiva tão grande, como falam? Vamos trazer para os nossos dias, de algumas pessoas que estão ligadas a nós. E por que damos tanta importância a isso? Se realmente não fosse, se fosse algo que pudesse ser, que não nos
não mexeria conosco? Uhum. Por quê? Estamos dando importância. É. Então, porque nós temos a consciência. Como ele disse aqui, são pessoas inteligentes para saber que são inteligentes o suficiente para ver no espiritismo um auxiliar de ideias progressistas e dos elementos da transformação que temem e por não se sentir à sua altura. Isso acontece conosco. É normal. Às vezes fica difícil e queremos entender por que aquela pessoa está agindo dessa forma contra nós. E ficamos com uma raiva Uhum. e damos cada vez mais importância e vamos fazer com quê? Que a energia vai nos contaminando. Uhum. Quem permite? Nós mesmos. E por Não? que damos esse valor tanto a essas pessoas que supostamente estão contra nós? Por algum motivo. Que essa pessoa está nos tocando. Será que essas pessoas também não se parecem conosco em algumas coisas? São essas importâncias, porque as ideias, quando existem, se dão tanta importância a essas ideias, nós sabemos disso, que são importantes. E é isso. Podemos... Alguma coisa aqui, Marinete? Não, eu só pensei assim, se essas ideias veio, não, é porque nós temos em nós mesmos que melhorar algo, né, que temos que trabalhar algo em nós mesmos. Porque nesse caso aí, os inimigos somos nós mesmos. Nós somos os nossos próprios inimigos. Somos nós os próprios inimigos. Ai, Marinete, o que eu fiz, pelo amor de Deus? Agora diminuiu. Olha aí. Desculpa, Marinete. Diminuiu tudo aí. Nós somos os nossos próprios inimigos. Não é? Ai, meu Deus do céu. É impressionante que... É interessante isso. Né? Que nós mesmos nos contaminamos por supostamente culpa do outro, pela raiva, pelo ódio. E essa importância que damos não é tanta se nós observarmos que já estamos num determinado grau evolutivo. E por que damos tanta importância a isso? Né? Se nós já estamos cientes... Ai, meu Deus do céu, acho que a gente... A Marinete, eu não sei, depois eu vejo. É porque tem algo ainda, talvez não, tem algo ainda a se trabalhar, né, Zélia? Porque essa memória que nós damos tanta importância ainda pelos outros, não foi ainda trabalhada em nós mesmos. O negócio é querer. Querer é aceitar, né? É aceitar. Pois é. E aceitar sabendo... é o ouvir ou falar algo, né? É se calar naquele momento e só ouvir, ou continuar dando mais ainda, dando, como é que fala, aberturas para que isso entre cada vez mais, não é? Isso é, um momentinho, Zé. Tá. A vizinha chegou aqui. Desculpa. Nada, Marinete. Temos 10 minutos. Eu não sei se deixamos para a próxima, porque vai falar agora, aqui, ó, Marinete, sobre Sócrates, e eu acho que poderíamos
deixar para... O que você... Não sei, Marinette, o que você acha? Porque você tem um livro aí, não está com o livro? Eu Você tô. está vendo na 17? Na 17, eu tô aqui. Pronto, nós estamos aqui. Muitos se perguntam. Yeah. Uhum. Então, se você passar, aí ele vai falar sobre o Sócrates. Olha aí É, atrás como é. é verdade. Só que eu também foi. Ok. Então, nós vamos comentar mais um pouco sobre isso aí, não? Isso, eu Que acho isso aí está importante. interessante. Uhum. Eu acho importante isso, porque se o germe está dentro de nós, às vezes eu me pergunto, meu Deus, ô Manete, às vezes passamos por tantas coisas na vida e estamos ali sofrendo, sofrendo, sofrendo. Aí depois, quando já estamos mais serenas, assim, Jesus do céu, por que eu me deixei levar por isso? Uhum. Exatamente. Então, É essa a raiva, falta de esse ódio, conhecimento, né? Às vezes. essa raiva, esse ódio como espiritismo, é porque a gente tem, da mesma forma como nós estamos trazendo para o nosso mesmo, para as pessoas que estão supostamente nos prejudicando. Supostamente nos prejudicando. Eles pensavam que eles achavam que o espiritismo ia prejudicar. Por quê? Porque era progressista. Uhum. Uhum. E eles sabiam disso. Quanto mais uma ideia é grandiosa, olha só, interessante. Ui, ai meu Deus. Não. Quanto mais uma ideia é grandiosa, mais encontra Adversários. adversários e pode-se medir sua importância e a violência dos ataques dos quais sejam objetos. Outra coisa também é quando nós estamos supostamente estudando, nos dedicando, aí aparece, ô Marinette, por que você passa tanto tempo aí estudando? Uhum. É. Virou santinha? Eu escuto isso. Uhum. Virou santa parecendo beata? Mas por que será? Por que isso? Mas escuta... Bom, eu só escuto, sabe, Marinette? Eu não sei você. Uhum. Eu escuto às vezes da minha família, nossa, que tanto você fica, que tanto encontro vocês têm. E aí eu pego e falo assim, bom, agora vamos ver. Aí eu ponho dia a dia, sabe, Zélia? Que tanto trabalho vocês têm? E por que se estão se preocupando tanto? Uhum. Aqui, quanto mais ideia grandiosa, mais encontra adversários e pode-se medir sua importância pela violência dos ataques aos quais seja objeto. Por quê? Será que eles chegaram num ponto também? Será que eles chegaram num ponto dessa necessidade que sentimos da melhoria? Uhum. E estão vendo que nós estamos modificando? É. Uhum. Estamos mais tranquilas, mais serenas. Uhum. Será que convém essas pessoas? É. Porque, às vezes, nós nos deixamos como se fosse, lembra o burrinho? Uhum. Que só É. estamos seguindo o que as pessoas querem. É. Quando nos damos conta, espera aí, isso depende de mim. Esse caminho é positivo para mim. Aí vai dizer, não, peraí, agora chegou meu tempo. Não é? Uhum. Aí vai ser completamente revolucionário onde quer que estejamos. Porque sabemos que é uma melhoria, como eles sabiam que essas ideias eram progressivas. Uhum. Entendeu? Entendi. Uhum. Nossa. Uhum. Porque Quanto é mais cada um dado, tem mais será cobrado, né? cada um tem o seu tempo, mas o tempo deles não sabe, né? Uhum. Será? Manete, às vezes foi o que nós falamos. Tudo que é novo, às vezes, dói, Dói. se teme, se dá medo. Uhum. Quando nós estamos modificando-nos, não vamos querer sempre seguir a correnteza, Uhum. porque já teremos condições sabemos que tudo o que fizermos, que temos consciência e não fizermos, vai ser pior para nós mesmos. Uhum. Mas é verdade. Mas é verdade.
e adequado para quem sempre dominou por interesse até a nós mesmos, ou que nós nos deixamos levar Uhum. pelo domínio dessas Uhum. pessoas. Uhum. É sim. Filho, filha, marido, marida. Antigamente, talvez a gente falasse, aham, aham, sim, 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 sim. Aí quando fala, não, agora esse é o meu tempo. É. É São os conveniente. momentos fracos das nossas vidas, né, Zélia? A Não, mas é gente... conveniente para eles? É, isso é. E claro, eles vão ficar cada vez mais fortes, né? Eu posso comandar essa pessoa, eu posso fazer isso, e tudo que eu falo ela faz, sabe? Viu da fé cega que nós vimos? Aham, tudo que eu falo ela faz, e se ela faz errado, eu posso chegar lá e falar novamente, não para Ou se ela. eu digo, não, mas está certo o que eu estou falando, sou eu. É. Uhum. Mas a conscientização nossa, que cada um tem o seu dever, cumprir, tem a sua tarefa. E se nós estivermos sabendo que, por conveniência, estamos sendo dominados, ainda é pior. É. Uhum. Vê como é É. que é interessante? Aí me vem Jesus, né? Porque ele nunca deu uma resposta sem primeiro pensar. Tudo que o povo perguntava a ele, e a primeira coisa que ele fazia, parava, pensava, que até antigamente o povo falava, mas o senhor não vai falar nada? Por quê? Porque ele estava pensando o que ele ia falar. E também porque sabia que se fosse falar que não era o tempo dele, daquelas pessoas, Uhum. É. e estaria agredindo. E Uhum. quantas vezes naquele livro, no Evangelho no Lar, Evangelho no Lar, ele só observava, ou se eles insistiam muito, eles, como eles queria dizer, da forma deles, tudo tem o É. seu tempo. Tudo tem seu tempo. Igual da mulher, né, Zélia, que apareceu no adultério, que eles chegaram, que foi uma trama dos homens, daqueles homens, né? E falaram, peguei ali em adultério, na lei de Moisés, nós temos que matá-la, né? Apedrejá-la. Aí, naquela época, Jesus parou, pensou, escreveu no chão, e depois, não, que foi... Ele disse: aquele que não tem suas evocações, atire a primeira pedra. Atira a primeira pedra. Os primeiros foram os mais antigos, os mais Uhum. velhos, que haviam cometido também suas equivocações. É. E até que ele olhou, disse, mulher, aonde estavam aqueles que estavam te acusando? Uhum. Senhor, eu não há ninguém. Então É, vá e não peque mais. pois é. O que significa esse pecar? Não é imposição, não. Não erre Senhora, mais, né? senhora, tenha mais cuidado durante no seu dia a dia, observe, Uhum. para que não passe por as mesmas coisas. E se passar, não se conscientize que você também pode superar Uhum. isso. É. É, pois é, eu vou parar de compartilhar e agradecemos a todos e aguardamos na próxima vez, na próxima oportunidade. Um beijo no coração. Até lá.